Recebam agora Juarez Leão, conselheiro de administração, fundador e CEO da Leão Group. Hoje ele irá conversar conosco sobre o impacto das novas tecnologias no varejo. Primeiro, eu queria agradecer a toda a equipe aí da Gemelo que me fez esse convite. É o segundo evento que eu participo. Participei também do evento anterior. E meu objetivo aqui, dado o meu histórico profissional, um pouco diferente do Sidney, do Pego, enfim, de todos que falaram aqui anteriormente, eu não sou uma pessoa puramente de tecnologia. Eu sou um cara que vem do mundo aí da gestão, principalmente de indústrias que foram para o varejo e administrei muitas redes de varejo. Com certeza algumas delas vocês conhecem. Eu fui CEO na Arezzo, fui na Porto Belo, fui na Hering, e depois disso eu montei minha empresa, uma empresa de consultoria na área de varejo, canais de distribuição e governança corporativa. Também muito aí preocupado, conforme o Pego falou aí, com a siglazinha aí do ESG, né? Todo mundo hoje em dia está muito ligado nisso. E o que eu vou trazer para vocês é o impacto da tecnologia nas empresas. Tudo isso que foi falado aqui, coisas que a gente já desfruta aqui no Brasil, de como isso está impactando as empresas. Algumas empresas estão se atentando para isso e estão conseguindo até crescer mais rápido, e outras empresas, infelizmente, não estão se atentando e estão ficando pelo caminho. Então, essa velocidade está cada vez maior, e isso é muito importante para uma empresa como a Gemelo, porque abre a necessidade dessas empresas estar cada vez mais utilizando de tecnologia. Até o conceito agora é que toda empresa é uma empresa de tecnologia. Como também, apesar de eu ter falado de eu não ser um profissional da área de tecnologia, todo profissional hoje tem que ser um profissional de tecnologia. A tecnologia tem tudo. Quem não tiver com isso morre. Se for empresa vai morrer, se for profissional vai ficar também estagnado. Então eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Conseguimos colocar a apresentação? A gente está tendo um probleminha de tecnologia aqui. Agora deu certo. Cima da hora aí funcionou. Eu rapidamente já falei, meu histórico, né? Sempre dirigindo empresas aí na área de varejo, indústrias que foram para o varejo, Hering, Arezzo, Porto Belo. E atualmente eu sou CEO dessa empresa que eu abri, que é a Leão Group, que é a empresa que eu comentei, que faz a consultoria nessa parte aí de varejo de franquia. Eu acho que ninguém aqui nessa sala tem dúvida que a gente cada vez mais vive um período, acho que nunca antes na história desse país e do mundo a gente viveu por tantas transformações. Quando a gente acha que a gente pegou a coisa já mudou, né? É igual foi falado aqui anteriormente, quando a gente está começando a receber o 5G, já foi falado aqui hoje no 6G. A gente ainda nem testou o 5G, né? Então tá tudo, o mundo tá todo ele em transformação. Vamos ver se... Essa volatilidade é a palavra de ordem, todos nós somos impactados por todas essas mudanças o tempo inteiro. E aí eu queria conceituar um pouquinho para vocês aqui. Tem muitas empresas que estão conseguindo fazer esse lado de cá, que é o lado da inovação, que é fazer as coisas de uma forma melhor. São coisas adicionais, são coisas que já funcionam e são feitas de uma forma diferente. E muitas empresas estão conseguindo fazer disruptura, tornar aquilo que já existia antes obsoleto. Ou seja, um exemplo que o Sidney colocou aqui hoje, que eu achei super interessante, as grandes empresas, quando vão para novos países ou para novos mercados, precisam colocar um data center, ela tem que esperar um período muito longo. Essa tecnologia que a Gemelo introduziu e desenvolveu, ela consegue colocar um data center dentro dessa empresa em questão de 2, 3 meses, e até mesmo eu vim conversando no carro com o Sidney no caminho, a partir do momento até que tiver um estoque já da estrutura desses data centers já produzidos, vão conseguir colocar em 15 dias. Isso é um feito, né? Quem está fazendo isso? Quem consegue fazer isso aqui no Brasil? Só a Gemelo. Então isso é disruptura. É você fazer algo que o seu concorrente está muito longe de conseguir fazer, que deveria ser o objetivo de todas as empresas buscar essa disruptura.
Trouxe algumas palavrinhas aqui para vocês que a gente, quando participa de congressos, né, a gente escuta cada vez mais isso, a questão da disrupção que eu já falei, a competição, que é uma competição com cooperação entre as empresas. As empresas estão deixando de ser só concorrentes diretos. O Pego comentou aqui hoje que no início ele era concorrente do Sidney e hoje tem toda essa parceria aí também com a Gemelo. O lado da robótica, o 5G, né, que é o foco até aqui do nosso congresso, e eu coloquei aqui no centro a questão dos dados, né, porque cada vez mais você ter dados e você extrair informações desses dados é o item de maior relevância para uma boa gestão de negócio. Juarez, mas dado e informação a mesma coisa? Não, não é. Dado está lá na sua empresa, muitas vezes distribuído em vários softwares, em vários locais dentro da empresa, e você não consegue tomar uma decisão com aquilo ali. Quando você pega esses dados e você trata, e você coloca, muitas vezes até num software de inteligência, e você extrai desses dados informações você tem condição de tomar decisão. Com a informação, você tem chance de tomar uma decisão certa. É princípio básico da administração, né? Se você tem informação, você pode tomar uma decisão certa. Se você não tem informação, a sua chance é muito pequena. Então, ter dados bem armazenados, limpos, de fácil acesso, através de uma estrutura de armazenagem adequada e com segurança, principalmente, por conta das invasões. O Sidney comentou aqui das recentes invasões que mundo afora e aqui no Brasil também a gente já está tendo um caso em cima do outro. E não é só de empresa grande. Eu tenho clientes de pequeno e médio porte que tiveram as suas empresas invadidas nos últimos 12 meses. A turma aproveitou, acho, período da pandemia aí, que os malandros também não estavam saindo de casa, estavam ficando em casa ali, tentando invadir a empresa, e o número de invasões está sendo cada vez maior. E eu falei para vocês que eu ia trazer um pouco, eu fiquei muito impactado quando eu vi esse dado pela primeira vez, e eu gosto sempre de trazer isso nas minhas palestras, como que as empresas estão sendo impactadas por toda essa questão desse avanço tecnológico numa velocidade cada vez maior. Isso aqui é um dado da Standard & Poor's das 500 maiores empresas do mercado americano. Eles apuraram que na década de 20, 67 era a idade, o tempo médio de vida das empresas. Então, na década de 20, em média, as empresas tinham uma longevidade de 67 anos. Na década de 80, isso já caiu para 25. Em 2010, foi 15 anos. Em 2020, foi 12. Eu acredito que o ano passado deve ter sido alguma coisa em torno de 6 ou 8. Eu não tenho esse dado, mas com a pandemia, certamente esse número ainda foi agravado. Então, vocês estão vendo como é que a taxa, esse nome é feio, mas é isso mesmo, a taxa de mortalidade das empresas está ficando cada vez num período mais curto. Por quê? Porque está mudando muita coisa e as empresas estão correndo atrás, tentando se adaptar e muitas vezes não conseguem. Então, a gente tem que estar muito atento a essa necessidade aqui de atualização das empresas. Às vezes a gente vai em congresso, a gente escuta pessoas experientes falando, que conhecem aí da área de tecnologia, como os que já palestraram aqui anteriormente. Às vezes a gente sai com essa informação e muitas vezes a gente não faz nada com ela. Então é importante a gente olhar para isso tudo que está acontecendo, mas tomar cuidado a gente não olhar para isso tudo e ficar olhando para o umbigo depois e não tomar nenhuma atitude em relação a isso. Muitas daquelas empresas que morreram por isso, porque tiveram acesso à informação, mas não tiveram execução e não tiveram planos. Basicamente, as empresas estão tendo que se reinventar. Nessa área de varejo que eu atuo mesmo, depois da pandemia, e também durante a própria pandemia, tinha empresas que não tinham e-commerce. E viram, às vezes, sua rede de 50, 100, 200 lojas serem fechadas por conta da questão da pandemia. E aí, como é que faz? Você com 200 lojas, com funcionário, com aluguel para pagar, porque ninguém aliviou as coisas. Eles, do nada, eles tiveram que, através de WhatsApp, através de... Aí entra um pouco também um lado que é fantástico do brasileiro. O brasileiro reage muito rápido a essas coisas. Conseguiram criar soluções e conseguiram dar a volta por cima. Eu, particularmente, tenho um conceito que eu gosto muito, que é aquele que o que não mata, fortalece. Certamente as empresas brasileiras que conseguiram passar por essa pandemia estão saindo mais fortes, estão saindo mais resilientes e cada vez mais capazes de enfrentar situações caóticas como essas que nós enfrentamos e principalmente buscar isso aqui, muito mais do que atualizar, a gente hoje está precisando se reinventar.
A demanda é maior do que uma simples atualização. No varejo, a gente está chamando isso aí de New Retail, novo varejo, né? O varejo da próxima década, que é um varejo apoiado em quê? Propósito. As empresas, não basta as empresas... Quem abriu a empresa hoje só pensando em lucro não vai conseguir prosperar. A empresa tem que ter um propósito maior, tem que ter eficiência operacional. Não adianta você ter uma linha de comunicação fantástica, você ter produtos fantásticos, se você também não tiver uma eficiência em fazer e desenvolver esses produtos e produzir com custo adequado, no tempo certo. A questão de tecnologia, que eu já comentei, que toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Não tem como uma empresa hoje prosperar sem a utilização de tecnologia. E aí, por fim, e não menos importante, a questão das pessoas, né? É o time interno que hoje faz a diferença. Antigamente a gente tinha muito cuidado, planejamento estratégico tem que ficar escondido, se o meu concorrente pegar. Muito mais importante do que a estratégia é a execução da estratégia. As empresas, normalmente, elas não prosperam, não porque elas não têm uma boa estratégia, mas elas ou não tiveram uma execução aderente à estratégia, ou não executaram. Eu faço muito planejamento estratégico de empresa e sempre falo isso. Eu não vou lá só fazer o planejamento, porque ir lá fazer o planejamento, entregar um book de planejamento e virar as costas e ir embora, eu já fui executivo durante quase 30 anos e passei muito por isso. Aí o consultor diz, depois de um ano ele volta. Se a empresa estiver indo bem e o planejamento deu certo, ele fala, opa, fui eu que fiz esse planejamento. Quando ele volta e deu errado, ele fala, foram vocês que executaram errado. Não é assim que funciona? Infelizmente. Então, assim, planejamento estratégico tem que ser feito com acompanhamento da execução. Aqui eu vou falar essa questão do novo varejo, isso aqui dá para a gente conversar um dia e daqui a pouco a gente vai almoçar. Então, eu vou me ater mais aqui na minha fala, e que tem tudo a ver com o evento, de como a tecnologia em si está impactando aí o varejo, né? A Salesforce é uma empresa parceira nossa aí no varejo, né? Mundo afora, com sede lá nos Estados Unidos. Ela soltou uma pesquisa que ela colocou o seguinte, 51% dos consumidores têm expectativa que as empresas antecipem suas necessidades de compra e façam sugestões relevantes. Ou seja, através dos dados históricos de compra, que são transformados em informações sobre nosso perfil de consumidor, a empresa consegue detectar e te oferecer produtos que às vezes nem mesmo você sabe que precisa. Mas com a combinação das suas compras anteriores, ela percebe que você vai ter interesse naquele produto. Então agora acabou aquela história da gente receber aquelas malas diretas que não tinha nada a ver com a gente. Quantas vezes uma mulher já recebeu uma oferta de terno? Eu já recebi várias vezes oferta de vestido de noiva. Falei, peraí, onde é que os caras tiraram isso que eu estou querendo comprar um vestido de noiva? Primeiro que eu não vou usar e segundo que eu já sou casado há quase 20 anos. Então, assim, umas coisas sem lógica que hoje em dia o consumidor não aceita mais. Por outro lado, quando a gente recebe algo que tem tudo a ver com a gente olha para aquilo e fala, meu, que legal. Os caras captaram o tipo de produto que eu curto, os tipos de produto que eu preciso, e a gente começa a ter uma relação muito mais próxima com essas empresas. A gente, inclusive, vira advogado da marca. Se falar mal daquela empresa, o cara até briga com você, né? Como é que a gente consegue transformar todos esses dados em informação? Através de, primeiro, como eu já falei, você tem que estar com esses dados muito bem armazenados, tem que estar próximo, tem que estar acessível, e aí entra os data centers, né? E utilizando muito de inteligência artificial. Hoje o varejo faz muito uso da inteligência artificial nessa transformação de dados em informação. Outro uso que o varejo tem feito muito aí de inteligência artificial, essa foto choca um pouco, né? Uma mulher beijando um robô. Mas qual que é o intuito aqui? De mostrar um pouquinho para vocês o desafio que o varejo está tendo. O lado de cá é o varejo virtual, é o e-commerce, que é muito mais frio do que uma loja física. Né? Aqui é a emoção, são as pessoas. Nós, graças a Deus, conseguimos expressar o que a gente sente, nossos sentimentos, né? Como uma loja também consegue. A grande dificuldade que o varejo de e-commerce tem enfrentado, o varejo virtual,
é pegar e fazer com que a nossa compra não seja só uma compra ali para atendimento de uma necessidade de um produto, que é muito mais cômodo. Na sala da gente, comendo pipoca, assistindo televisão, você pega seu telefone celular, seu mobile, pega seu notebook ou computador, você entra no site e fala, estou precisando comprar cerveja, igual o Sidney falou. Lá em São Paulo, eles entregam em até 20 minutos bebida na sua casa, quando você compra pelo e-commerce. Só que aquilo ali está atendendo uma necessidade. Qual que é a diferença de compra por necessidade e experiência? Experiência é quando você vai numa loja e você é surpreendido. Desde a maneira como a vendedora te aborda, até a maneira como ela te apresenta os produtos, a consultoria que ela faz para te vender aquele produto, te explicando exatamente como é que você vai usar, qual a finalidade, quais são os diferenciais daquele produto. Isso é experiência. E é oferecer algo que você não espera. De repente, uma forma de atendimento ali totalmente diferente. Isso é emoção. Então, hoje, a grande dificuldade do varejo é tentar trazer essa emoção que uma loja física consegue trazer o cliente para dentro de um site. Para quando a gente entrar lá, a gente não só comprar produtos, mas de alguma maneira ter experiência com a marca. Outro lugar que a gente está usando muita inteligência artificial é para entender a jornada de compra do consumidor. Que hoje em dia, eu acredito que muitos de vocês, ou quase todo mundo que está aqui, quando pensa em comprar um produto, primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa na internet. Quero comprar uma televisão. Você entra lá no Google, dá uma googada lá para ver quais são as principais marcas. Depois você vai googar o quê? Aonde você vai comprar? Qual que é o preço? Qual que é a condição? E muitas vezes a gente chega na loja sabendo mais sobre aquele produto do que o próprio vendedor da loja. A gente chega muito bem informado hoje quando a gente vai até uma loja. Isso é uma dificuldade, inclusive, para o varejo, pegar a sua equipe e colocar a sua equipe num nível que consiga atender esse consumidor com cada vez mais nível de informação. Então, essa jornada, nossos filhos, as pessoas bem mais jovens, elas não têm tanta essa necessidade de pegar no produto, de experimentar o produto. Eles entram lá e saem comprando. A gente não. A gente quer ir lá na loja, ver o som da televisão, ver se a cor é fidedigna. Então, você consultou na internet, foi na loja, testou o produto e às vezes você volta para casa e compra na internet. Por quê? Porque é mais prático você receber aquele produto em casa que você ter que carregar uma televisão de 60 polegadas nas costas. Não é assim? Então é o tal da venda cross, que cada vez está acontecendo mais. E aí, foi citado aqui até na última palestra, alguns dos anteriores também citaram, que é o tal do physital, que cada vez mais a gente vê essa fusão do mundo físico, que são as lojas, com o mundo digital, formando esse tal desse physital. Onde mais a gente está colocando tecnologia? Loja autônoma, que nada mais é do que a loja sem vendedor e sem ninguém, né? Isso começou muito forte nos Estados Unidos. Hoje, vai falar, pô, mas isso é um negócio que está distante ainda da realidade brasileira. Não. São Paulo, a gente já tem 2 empresas com loja autônoma. Acabou de ser inaugurada uma loja do Magazine Luiza no aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro, 100% autônoma. Então, isso cada vez mais a gente vai começar a enxergar esse uso de tecnologia, que é uma tecnologia que eles usam câmeras de televisão, usam 5G também na transferência de dados e você se identifica na entrada da loja com QR Code, que você é associado, desculpa, a do Rio de Janeiro não é da Magazine Luiza, é da Americanas. Ela usa o softwarezinho lá do associado da Americanas, gera um QR Code, abre a porta da loja, você entra, pega o que você quiser, sai. Quando você sai, através das câmeras, as câmeras identificaram o que você pegou. E aí, com isso, assim que você passa da saída da loja, você recebe já no seu cartão de crédito o débito daquele valor e você recebe a nota fiscal. Isso de maneira totalmente automatizada, instantânea, né? Isso também é algo que tem uma grande tendência aí de crescimento do varejo. O 5G, que como já foi dito, mais do que acelerar, está transformando. E com isso tudo, a gente acaba também, dentro até dessa questão do physital, a loja física ela está sendo também transformada, impactada diretamente. Você já deve ter escutado muito aquela questão, será que a loja virtual, será que as lojas online vão matar o varejo físico? Eu digo para vocês, não com toda certeza. Até hoje, no Brasil, em torno de 13% das vendas, 12, 13% são feitas através de meio digital. 87, 88% das vendas são feitas através de loja física. A loja física que vai morrer é aquela loja física que não se modernizou. Aquela loja física que está igual você visitou, inclusive antes da pandemia ou há 5 anos atrás. Esse tipo de loja que não traz emoção, que não traz novas tecnologias para dentro,
essas lojas sim tendem a acabar. Agora, a loja, que é quase uma extensão do site da empresa, onde você tem uma série de interações tecnológicas dentro da loja, propiciando experiências, essa loja tende cada vez não só a crescer, mas até expandir cada vez mais. E nessa questão do novo varejo, o trabalho nas lojas hoje, ele é totalmente orientado por dados. Então, quando você entra na loja, igual o Sidney falou, que quando chegou na reunião ele foi identificado e orientado a ir para uma sala que faltava alguns minutos para começar a reunião, se você liberar os seus dados, quando você entra dentro de uma loja, isso é muito comum nos Estados Unidos, você entra dentro do Macy's lá mesmo, a hora que você botou o pé na loja, já te dá bom dia. A última vez que eu estive lá, inclusive, eu adoro vinho, eu fiquei impressionado. Acabei de entrar na loja, ó, Juarez, seja bem-vindo novamente ao mês, tal. Passou um pouquinho. Olha, Juarez, a gente sabe que você gosta muito de vinhos. Inclusive, as suas últimas compras, você teve opção pela uva Malbec. Nós acabamos de receber um vinho Malbec argentino, muito bom. Queríamos te convidar para ir na nossa sessão de vinhos, procurar o sommelier Zé da Silva lá e experimentar o vinho. E caso você goste, nós estamos te encaminhando um QR Code com 20% de desconto para você experimentar, ou seja, customização de oferta em tempo real. Você acha que eu não fui lá experimentar? Vocês têm dúvida que se eu não comprei o vinho? Óbvio que sim. E a operação totalmente fluida, leve, sem nenhum atrito. Você chega no caixa com a garrafa do vinho, pega seu celular, pega o QR Code que você acabou de receber, a menina bipa o seu QR Code, você já tem os seus 20% de desconto e vai embora da loja. Uma operação totalmente sem atrito. Então, esse trabalho com base nos dados, transformando esses dados em informações relevantes para tomar decisão, é o que está revolucionando o varejo. E aí, na parte de gestão operacional, da mesma forma. Então, desde a localização da loja, o sortimento, a precificação, as promoções, os estoques, controle do pessoal e o tal do omnichannel, que é uma palavrinha também que você já deve estar escutando aí o tempo todo, nada mais é do que você considerar o consumidor no centro das atenções e todos os canais de venda que ele pode interagir ao mesmo tempo. Então, o consumidor pode comprar pela internet, pode comprar na loja física, pode comprar por catálogo, pode comprar por WhatsApp, pode comprar por todos esses meios. E você tem que estar disponível onde e quando o consumidor quiser. Porque quem está liderando toda essa revolução do varejo não são as indústrias, não são os varejistas, é o consumidor. É esse consumidor cada vez mais informado e que a gente tem que ter cada vez mais inteligência e atitudes para surpreender esse consumidor. Finalizando já, isso aqui foi uma frase aí que saiu foi na penúltima NRF, né, que eles estavam falando que os dados eram como óleo, como petróleo. Quando o petróleo foi descoberto, o petróleo teve uma revolução econômica. E aí agora, essa nova forma de dar tratamento para os dados, eles estavam falando que os dados eram o novo petróleo. E aí teve uma pequena correção aqui, onde eles colocaram o seguinte, que os dados não são como o petróleo, são como a água, é essencial para a vida e precisa estar limpo e acessível. Que é um pouco o que eu falei no início. Às vezes você chega numa empresa, quando eu vou fazer até planejamento estratégico, você tem 30 sistemas rodando em paralelo, 30 eu estou sendo bonzinho. Teve uma empresa que eu trabalhei, que nós fizemos esse levantamento, tinha 67 sistemas trabalhando em paralelo. Então tem informações, tem dados em todos eles, mas em lugar nenhum eles estão juntos. E aí entra toda a história de você ter um bom ERP dentro da empresa, que é um software de gestão amplo, e você precisa armazenar esses dados. Eles têm que estar próximos, né? Eles são essenciais para o negócio, e ele tem que estar limpo, né? Dado sujo você não consegue tirar informação, e tem que estar acessível. E muitas vezes você tem que estar acessível com muita velocidade. E até então, sem o 5G, uma das formas mais diretas de você ter isso é você ter esses dados próximos a você. Onde muitas empresas, inclusive de varejo, têm optado aí pela adoção aí de data center. Então, a história do varejo hoje é movido por dados, cada vez mais dados. Eu achei esse dado aqui super interessante, impactante. Para ser sincero, até não sendo um profissional do background grande de tecnologia, eu não sabia o que era petabytes, para ser sincero. Né? E o número é que o varejo hoje gera 400 petabytes de dados a cada hora. Aí vocês imaginam a necessidade de armazenamento que isso gera. E a quantidade também de inteligência que você tem que usar para extrair informação desses dados.
Então, eu acho que tem um mercado aí fantástico para vocês, principalmente com essa evolução aí que o varejo tem tido na colocação de novos equipamentos. Então, finalizando, né, eu acho que todo varejista hoje está muito preocupado com essa parte da unificação dos dados e ter esses dados disponíveis. Tem muita empresa que é rica em dado e pobre em informação, aquilo que eu falei, tem o dado, mas não extrai esse dado adequadamente, né? Você tem que extrair, usar e agir rapidamente. E o que eu sempre, até nas minhas conversas aí, o Sidney é um amigo aí de longa data, a gente se conhece aí há mais de 20 anos, e eu sempre encontro com ele, eu sempre converso isso com ele, cara, é tanto dado, como é que vai conseguir armazenar isso tudo com segurança? E aí eu venho acompanhando aí a evolução desse processo e até mesmo dos produtos que vocês na Gemelo têm desenvolvido, muito para dar resposta a essa minha dúvida, a essa minha grande pergunta. E finalizando, eu queria deixar uma mensagem para vocês que antigamente era o grande sucumbindo o pequeno. Depois era o lento sucumbido pelo rápido. Aí, hoje em dia, o que a gente tem falado é que não é mais nem o forte, nem o rápido, nem mais o inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. A gente está voltando a um princípio de Darwin lá atrás. Então, toda essa velocidade de atualização, toda essa obsolescência cada vez mais rápida de gestão, de tecnologias e tudo mais, tem nos obrigado a ter um nível de adaptação muito grande. E quais são as empresas que estão se dando bem nessa nova economia, nesse novo momento? As empresas que desenvolvem cada vez mais essa capacidade de adaptação. Então, queria agradecer a oportunidade mais uma vez, me despedir de vocês, vou deixar meus contatos, se alguém depois que também quiser fazer alguma pergunta, eu vou permanecer aqui na sala, fico à disposição de vocês. Obrigado e excelente evento para vocês. Agradecemos ao senhor Juarez Leão pela presença. Agora eu convido o senhor... Só um segundinho. Nós temos uma pergunta. Meu aqui? Estão me ouvindo? Agora sim? A gente recebeu um monte de perguntas durante... Não sei se vocês sabem, mas a gente está transmitindo ao vivo, em broadcasting, esse evento para o Brasil todo. Inclusive, eu recebi uma pergunta de... De onde foi, Emily? Piauí, não? Palmas do Tocantins. Mas eu tenho uma pergunta de Brasília, que é especificamente para ti, como você está aí no palco, eu vou te fazer. Vamos lá. E aí você já responde e a gente vai para o encerramento. Arthur Dairel. Juarez, você acredita que o 5G pode acelerar esse processo de migração para o digital, principalmente para aquelas empresas que ainda não começaram esse processo? O que eu entendi aqui é o seguinte, muitas empresas aproveitaram, inclusive, esse momento para fazer essa migração. Mas as empresas menores talvez tenham patinado um pouco nisso. O 5G pode ajudar isso? Eu não tenho dúvida que sim, Sidney. E como eu respondendo também para ele lá de Brasília, né? O 5G, foi dito aqui nas palestras anteriores, ele vai fazer muito mais do que, conforme eu tinha colocado ali, ele não faz uma melhoria só de processo. Ele faz uma disrupção. O que o 5G é capaz de fazer, por exemplo, você pega aquela questão da loja autônoma mesmo, através de 5G esse processo vai ficar muito mais fácil de ser feito. Você consegue ter essa loja monitorada em tempo real e você tem que ter, o Pedro colocou essa questão da latência, né, que é super importante, você não pode ter um tempo de resposta muito longo. Dentro de um processo desse, em que o cara vai lá e pega um produto e na mesma hora aquilo ali tem que ser registrado, sem dúvida nenhuma, isso aí vai com o 5G ser acelerado e até os custos de você fazer uma loja dessa vão ser também reduzidos. Outra coisa também, a questão que no varejo é um inferno para a gente. Você pega um supermercado, para vocês terem uma ideia, ele tem mais ou menos 350 mil SKUs, 350 mil produtos ali dentro. Você imagina para fazer uma contagem de estoque, o inferno que é. Né? Então, há algum tempo até a gente chegou a discutir muito a questão da tecnologia RFID para colocar nesses produtos. O valor unitário caiu muito, mas ainda é muito caro você fazer controle de estoque com RFID. Então, hoje, com esse esquema de monitoramento com câmeras de alta resolução, utilizando o 5G, você consegue fazer isso em tempo real. Então, assim, o varejo, depois que nós tivermos aqui a adoção do 5G no Brasil, estiver funcionando, né, não só
divulgado, mas de fato implantado e funcionando, eu acho que vai ter um avanço muito grande. E para aqueles que ainda não começaram, Sidney, a resposta, o ponto que eu coloco é antes tarde do que nunca. Está muito atrasado quem não começou. Quem conseguiu fazer uma revolução durante um momento como esse de pandemia, como foi inclusive Magazine Luiza, por quê? Porque eles começaram a fazer aquilo em 5 anos. Os caras falam assim, pô, eles foram muito rápidos. De fato, eles foram muito rápidos. Só que em cima de uma base construída ao longo dos últimos 5 anos. Você não consegue fazer uma revolução tecnológica dentro de uma empresa do dia para a noite. O ideal é você ir fazendo aos poucos. Eu gosto muito de fazer essa analogia assim, da diferença de evolução e revolução. Evolução é aquilo que você faz melhorias gradativas e contínuas. Revolução é você chegar e querer mudar tudo ao mesmo tempo. Eu sempre falo, revolução, inclusive, ao pé da letra, se você faz as guerras, elas às vezes mudam realmente a história, mas elas geram mortes. Revolução numa empresa, às vezes você faz, mas a um custo muito alto. Então, a dica que fica é, quem não começou, que comece, está atrasado, aproveite essa onda do 5G, porque muitas tecnologias vão ficar mais baratas, e tente tirar um pouco o tempo perdido aí. Obrigado, Juarez. Valeu, Sidney. Eu vou responder uma questão, a gente tem muitas questões, não vai dar para responder tudo, eu vou responder só uma, e para a gente ir para o encerramento. Uma das questões foi feita o seguinte, se a Gemelo está preparada para atender, já que esse mercado de conectividade vai ser um dos alicerces, como eu comentei na minha palestra, para isso tudo que a gente está dizendo acontecer, porque se você não tem o 5G na ponta, não adianta, você pode ter uma loja aqui, se você não tem essa capacidade de troca de dados real time, isso não vai acontecer. E a pergunta é se a Gemelo tem algum produto para atender os ISPs. Para quem não sabe, o ISP é o Internet Service Provider, é esse cara que em cada bairro ou em cada cidade menor entrega a conectividade. Tá? Se esse cara não tiver no ecossistema, não vai funcionar. Né? Então, sim, a Gemelo desenvolveu um produto especificamente para esse mercado, que é um data center escalável. É um data center que ele tem um tamanho maior, mas ele começa com poucos racks ativos. Porque qual que é o problema? O ISP, diferente de uma empresa, ele não consegue prever quanto ele vai precisar, qual o tamanho que esse data center vai ter. Tá? Então imagina o seguinte, a gente criou um produto que ele é a caixa completa, ele vem, por exemplo, com 10 racks, só que ele só tem 3 ou 4 ativos. Tá? Só para vocês entenderem, o data center ele funciona com o conceito de Pareto. Tá? Mais de 80% do custo de um data center está em 4 principais itens. Então a gente consegue criar uma sala grande, mas nesses outros 6 racks que a gente vai crescer no futuro, a gente não põe esses 4 itens que são os mais caros. Ar-condicionado, UPS, que é o sistema de baterias, tá? Que é muito importante, todo duplicado, tudo, toda a elétrica e toda a parte de cabeamento estruturado. Esses itens, na maioria das vezes, chegam muito perto de 80% do valor do data center. Então imagina que eu posso entregar um data center de 10 racks, que custaria alguns milhões de reais, custando o valor de 4 apenas. Só que conforme o ISP, essa empresa de serviços de internet, vai crescendo, ela vai ativando no momento que ela quiser mais espaço e aí sim, mais equipamentos, bota mais servidores, bota mais armazenamento e assim por diante. Fomos a primeira empresa da América Latina a ter um produto escalável no mercado. Antes, você tinha que comprar o que você ia precisar daqui a 5 anos. Como é que você faz isso? Como é que você paga um produto que você só vai ter cheio daqui a 5 anos? Agora você consegue comprar o produto que você vai usar hoje e ir crescendo ele. Tá ok? É uma pergunta que foi feita do pessoal de Palmas.